Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do peixe para você que está ligadinho no canal e agora para repercutir uma matéria publicada há pouco no portal Terceiro Tempo, onde existe uma informação que o grupo do Santos estaria rachado com 3 lideranças no elenco. Também jogadores estariam descontentes com o treinador Odair Hellmann e uma ala dos jogadores também não vê a hora de Andrés Rueda deixar o Santos e tem preferência por Marcelo Teixeira para futuro presidente. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, uma matéria publicada há pouco no portal Terceiro Tempo, portal que é do jornalista Milton Neves, citou alguns pontos importantes do momento atual do Santos e do grupo de jogadores do Santos Futebol Clube. Esta matéria cita que o elenco do Santos estaria rachado e alguns jogadores descontentes com o treinador Odair Hellmann. Vou colocar um trecho desta matéria para que vocês entendam perfeitamente o que está acontecendo no Santos Futebol Clube. Tá aí, portanto, matéria assinada por Vladimir Miranda no portal Terceiro Tempo. Ele fala o seguinte: uma fonte muito ligada ao elenco do Santos, muito ligada mesmo, contou fatos sobre o dia a dia do clube, que com certeza ajudam a explicar os motivos que levam o Peixe a colecionar fracasso nos últimos anos. O Peixe vem sendo eliminado seguidamente de competições. Neste domingo, com um rendimento pífio, o time foi derrotado pelo Bragantino por 2-0. O placar poderia ter sido muito maior se não fossem, mais uma vez, as defesas milagrosas do goleiro João Paulo. A primeira informação, entre parênteses, sim, informação, pois confio plenamente na fonte, diz Vladimir Miranda, né, o jornalista, é que o elenco atual não esconde a torcida para que Marcelo Teixeira volte à presidência do clube na eleição que será realizada no final deste ano. Andrés Rueda já disse que não será candidato à reeleição. Em Santos, são fortes os rumores de que Rueda estaria disposto a apoiar Marcelo Teixeira no pleito. Rueda, inclusive, num gesto para mostrar seu apoio a Teixeira, entre parênteses, que já foi presidente do clube em 2 mandatos, fecha parênteses, permitiu livre acesso do ex-dirigentes às contas do clube. Marcelo se debruça sobre a contabilidade do Santos. Não quer ter surpresas com as contas se ganhar a eleição que ocorrerá em dezembro. Tá aí uma parte da matéria. Daqui a pouquinho eu quero colocar a outra parte da matéria que fala sobre a divisão de lideranças no elenco. Mas sobre esse trecho, o elenco pensar já no Marcelo Teixeira como presidente para o ano que vem, muito relacionado, né, à influência de ex-jogadores que trabalharam com o Marcelo Teixeira no passado, pode fazer sentido. Porque o Marcelo realmente pagava salários maiores do que o atual presidente. A mentalidade do Marcelo era uma mentalidade diferente do Rueda, né? Os jogadores sabem que com o Rueda não terão salários milionários, o Santos terá um teto que será respeitado, as premiações do Rueda são sempre premiações mais baixas, enfim. Então, o jogador nada mais quer do que ganhar dinheiro, né? Então, com o Marcelo Teixeira, o Santos seria claramente mais competitivo do que com o Andrés Rueda. O Marcelo, se voltar, vai querer montar um time mais competitivo. É assim que vimos o Marcelo lá atrás e muito provavelmente voltando, eu não tenho dúvidas que o Santos terá uma folha salarial muito mais alta, o que é interessante para os jogadores. Vamos à segunda parte desta matéria, onde o jornalista fala sobre um elenco rachado. Vamos entender. Tá aí, portanto, ele continua falando sobre o Marcelo Teixeira, né? Ex-jogadores que atuaram no clube, nas gestões de Marcelo Teixeira, conversaram com os jogadores do atual elenco e disseram a eles que Teixeira costuma investir no futebol muito mais do que Andrés Rueda e pagar salários muito mais altos do que o atual presidente costuma pagar. Aqui faz muito sentido esta fala, né? O jornalista completa: Andrés Rueda construiu a fama de pão duro.
de Sovina, por não querer endividar o clube no que se refere ao departamento de futebol. Rueda se recusa a inchar a folha salarial. A fonte garantiu também que grande parte do elenco atual faz restrições ao trabalho do técnico Odair Hellmann. Olha, esse trecho é muito importante, hein? E que há um racha evidente entre os jogadores. O elenco é dividido em 3 grupos. Atenção, 3 grupos divididos, 3 lideranças diferentes no grupo do Santos. O primeiro grupo é comandado pelo goleiro João Paulo, o capitão da equipe. Outro grupo tem o zagueiro Maicon no comando. E o terceiro grupo é formado pelos evangélicos do elenco. São chamados de, entre aspas, grupo dos crentes, diz aqui a matéria. E tem um lateral esquerdo, Felipe Jonathan, atualmente em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo como líder. Olha, só um comentário aqui, esses 3 líderes citados faz muito sentido. João Paulo, Maicon e Felipe Jonathan realmente são líderes desse elenco. De acordo com a fonte, continua o jornalista, o auge da crise entre os grupos do João Paulo e do Maicon ocorreu antes e durante o jogo contra o Ituano. Vitória do time de Itu por 3-0, que eliminou o Peixe na fase decisiva do Campeonato Paulista deste ano. Mesmo divididos, os grupos se reuniram para reivindicar uma gratificação extra, caso o time consiga derrotar o Bahia nesta quarta-feira em Salvador e seguir em frente na Copa do Brasil. Do total de 2,5 milhões a que o clube terá direito se passar de fase, os jogadores pediram e o presidente Andrés Rueda aceitou pagar 65% do valor ao elenco. No primeiro jogo entre as duas equipes, disputados na Vila Belmiro, houve empate em 0-0. Quem vencer o jogo fica com a vaga. Se houver empate, a decisão será nos pênaltis, diz aqui a matéria. Olha, meus amigos varandeiros, tem uma divergência apenas aí nesta matéria no valor da premiação da Copa do Brasil. Este confronto vale 4 milhões e 300 mil reais e não 2 milhões e meio, tá certo? Eu, sinceramente, achei muito alto esse percentual de 65% de premiação, né? É claro que o jornalista que fez a matéria tem a sua fonte, mas, sinceramente, é um valor bastante alto de premiação. E se colocarmos esse percentual sobre 4 milhões e 300, é muito mais alto o valor que o Santos pagaria ao elenco. Mas, de qualquer forma, tá aí a matéria, que cita o racha no elenco do Santos com 3 lideranças, que cita que um grupo de jogadores estaria descontente com o trabalho do Hellmann e também que menciona que grande parte dos jogadores querem a volta de Marcelo Teixeira como presidente a partir de 2024. Olha, uma matéria muito polêmica, vai dar muito o que falar sobre a questão da liderança, não é novidade, esses líderes citados faz sentido mesmo, né? Agora, cobrar já premiação para o Santos chegar às quartas de final, olha, realmente muito curioso, né? Muito curioso. Porque o Santos vem colecionando fracassos, né? Esse grupo de jogadores é um leão para cobrar premiação e é um gatinho realmente para representar dentro de campo, né? Eles são ótimos para cobrar prêmios, bichos, valorização. Agora, para jogar bola, são verdadeiros gatinhos. E sobre o Marcelo Teixeira, tá aí a informação. O Marcelo muito provavelmente será candidato, tá muito claro isso, né? O Marcelo tem sentido aí, né? Qual vai ser o seu apoio político no Santos Futebol Clube, tem se aproximado do presidente Andrés Rueda, tem acesso realmente às contas do clube. O Rueda pode, inclusive, apoiar o Marcelo Teixeira, lembrando que o Rueda tem muitos valores a receber do Santos, então é interessante o Rueda colocar alguém onde ele tem acesso a partir do ano que vem, já que o Rueda não deve se candidatar, pelo menos são essas as últimas informações, né? Por mais que exista uma força muito grande internamente para que o Rueda tente a reeleição, mas isso não deve acontecer. Então, para o Rueda, é interessante ter um candidato forte para que siga no Santos alguém que possa, de alguma forma, garantir a ele que os valores que o Santos deve ao Rueda serão pagos. Porque o Rueda tem mais de 20 milhões a receber do Santos Futebol Clube, mais o funding, né? Que deve ter dinheiro dele, não temos essa informação, mas pode ter mais dinheiro do Rueda dentro do fundo de financiamento, que foi criado por ele mesmo, e de amigos do Rueda, de empresários ligados ao Rueda que colocaram dinheiro no clube através do funding. E este valor, em algum momento, terá que ser pago.
Então, caso o Rueda consiga fazer essa aliança com o Marcelo Teixeira, pode ser muito interessante para ele mesmo, como garantia que ele vai receber aquilo que o Santos deve a ele. Tá certo? É isso, meus amigos varandeiros. Deixe aí a sua opinião nos comentários sobre essa matéria polêmica do portal Terceiro Tempo. Um grande abraço, valeu, galera. Tchau!